Hoje nós vamos conversar com o pré-candidato a prefeito de São Luís pelo PCdoB, o Rubens Pereira Júnior, que tem um currículo de 2 mandatos como deputado estadual, está no 2º mandato como deputado federal, está licenciado no momento, foi secretário das cidades, é formado em Direito e, se eu não me engano, também já está concluído um mestrado. Mas ele pode se apresentar melhor. Seja muito bem-vindo, Rubens Pereira Júnior, uma das entrevistas mais aguardadas e eu tenho certeza que será uma das de maiores audiências aqui na Nova FM. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Diego, boa noite, Oswaldo, boa noite, ouvintes. Na verdade, eu estou em dívida, que o Diego já tinha me convidado há algum tempo para a gente poder participar desse bate-papo e finalmente agora está sendo possível. Então, estou à disposição de vocês. Inclusive, pode se apresentar, Rubens. Você tem um histórico de 2 mandatos como estadual, 2 de federal, foi secretário de cidades. É isso, sou deputado federal, estou no 2º mandato, 2 eleições que nós temos mais de 100 mil votos, fui deputado estadual, líder da oposição, presidente da Assembleia. Na época eu era da base de sustentação do governador Jackson Lago, depois eu fiz o enfrentamento contra o governo Rosiana Sarney. Em Brasília tenho muito orgulho de ter apoiado o governo do PT, o governo da presidente Dilma. Eu tenho um lado na política do Maranhão, meu lado é o lado do governador Flávio Dino, e o mais importante é que, apesar de já ter 14 anos de mandato, continuo com a ficha limpa, continuo com a consciência tranquila, não sou de estar brigando muito, não sou de estar em confusão, eu gosto muito de trabalhar, de manter minha coerência. Tive uma experiência exitosa agora à frente da Secretaria das Cidades, precisava passar pela experiência no executivo, não adianta o político ter experiência só no legislativo, e aí eu pude desenvolver programas importantes, como é o caso do Cheque Minha Casa, regularização fundiária, Viva da Cidade Operária, PAC Rio Anil, Residencial Jomar Moraes, José Chagas, Nosso Centro. Então é toda essa história que eu coloco à disposição. Sou formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, sou advogado, mestrado em Direito Constitucional, estou fazendo um MBA em Gestão Pública, me preparei a vida toda para esse momento, de disputar uma eleição majoritária, ser pré-candidato a prefeito da cidade que eu nasci, onde eu namorei, casei, trabalho, onde meus filhos nasceram, uma cidade que tem que servir de iluminação para todo o estado do Maranhão. Inclusive, é a partir desse ponto que a gente começa a nossa entrevista, Rubens. Você tem um histórico, né? Inclusive, sua família é da cidade de Matões. Seu pai foi prefeito, se eu não me engano. Sua mãe foi prefeita recentemente. Vocês apoiaram na eleição passada o Ferdinando Coutinho, que é o atual prefeito lá. Em São Luís, apesar de que lá atrás, em 2012, eu recordo ainda que a gente bateu um papo lá no Nilzinho Santos, você me confessou que poderia ir para a disputa de vice-prefeito do Edivaldo Holanda Júnior, mas não era a sua intenção. Ainda não achava que estava preparado para aquela disputa e naquela oportunidade acabou sendo o Roberto Rocha. Por que agora o senhor decide entrar na disputa para prefeito de São Luís? É isso, São Luís é a cidade que eu nasci na rua São Pataliano, na clínica São José. Quem fez meu parto foi o doutor Ademar Bandeira, que durante muito tempo foi diretor do Socorrão. Aqui eu comecei a estudar, eu cresci tomando o caldo do João lá na Rua do Sol, perto ali dos sindicatos bancários, jogando bola lá na barraca do Felipe, contra o time do Totó do Mercado Central. A primeira vez que eu tomei cerveja na minha vida foi lá no Donato, no Beckmão. Eu frequento um círculo de oração lá na Vila Palmeira, da irmã Márcia e irmã Nati. Comecei a namorar minha esposa, Diego, lá na Praça do Quatraque, praça essa que eu reformei pela Secretaria das Cidades. Então, eu tenho uma identidade com a cidade. De fato, a minha família veio do interior, e boa parte venceu através dos estudos. Meu pai é da política e eu tenho orgulho dele como articulador político, que ele faz isso muito bem, mas desde 2011 meu domicílio eleitoral é daqui, e é justamente nesse momento que há um vácuo político a ser preenchido na cidade de São Luís. O prefeito Edivaldo mais acertou do que errou, ele tem bem mais acertos do que erros, fez uma boa gestão, vai entregar uma cidade melhor do que ele recebeu, mas há uma certa abertura no campo político para que as pessoas apresentem as suas pré-candidaturas. Então é legítimo que o PCdoB também apresente a sua visão de governar. Hoje nós temos a vice-prefeitura com o vice-prefeito Júlio Pinheiro, nós somos 5 vereadores na Câmara Municipal, nós somos 5 deputados estaduais, 2 deputados federais, e diferente de outros tempos, que o governador decidia um nome e impunha
goela abaixo de todo mundo, com o governador Flávio Dino não. O governador Flávio Dino respeita que cada partido apresente a sua visão de candidatura e o PCdoB também é legítimo apresentar. E diante desse cenário de falta de nomes que possam unificar, é que a gente apresenta a nossa história e também o nosso partido para ter a oportunidade de debater o futuro da cidade de São Luís. Rubem Júnior, ontem nós entrevistamos o pré-candidato do PSOL, o Frank Douglas, e conversamos sobre a possibilidade do PSOL apoiar candidaturas externas, né? Existia a possibilidade do PSB e até mesmo do PT, mas ele disse que o PSOL ele tem uma outra visão, que existe hoje um consórcio, o consórcio do Palácio Leões, ele até intitulou como o consórcio comunista, porque ele diz que 7 candidaturas estão montadas aí para vencer a eleição. Você compreende que existe este consórcio ou que não existe isso, cada um está buscando o seu espaço? Na verdade, diferente, não existe consórcio, já existiu em outros momentos. Existem candidatos que votaram no governador Flávio Dino na eleição de 2014 e alguns outros na eleição de 2018. E isso é legítimo que assim seja. Que tenhamos mais afinidades com uns do que com os outros é natural. O importante é que essa pluralidade de pensamento político eleva o debate. E quem ganha com isso é a cidade de São Luís. Essa será uma eleição qualificadíssima, sem dúvida alguma. Temos bons quadros e é por isso que o PCdoB fez questão também de apresentar a sua pré-candidatura. Não chamaria de consórcio, mas não tenho medo de afirmar que a maioria dos candidatos quer ter o apoio do governador Flávio Dino. Afinal de contas, em São Luís ele tem uma aprovação de quase 65%, muito diante também do acerto da sua gestão, mas também do enfrentamento da pandemia. E esse é um assunto que vai ser muito debatido. Então eu tenho muito orgulho de ser o pré-candidato a prefeito do partido do governador Flávio Dino, respeitando os outros partidos que pensam diferente. Deputado e pré-candidato Rubens, você tocou num assunto muito importante, que inclusive jornalistas, blogs, emissoras de rádio e televisão também tocaram no último final de semana, que é a questão da aceitação da gestão do governador Flávio Dino, tanto antes da pandemia como agora durante o período da pandemia. São que variou entre 62% e 65%. Mas por que as estatísticas não mostram que essa aceitação do governador Flávio Dino não são convertidas, transferidas em voto para o candidato, no caso o senhor, candidato do PCdoB? Por um motivo muito simples, porque a campanha não começou. O povo mesmo não quer nem saber de eleição ainda. O povo está preocupado com o Covid, com a perda do emprego, está preocupado quer que o posto de saúde funcione, quer que a escola funcione ou volte a funcionar e volte a funcionar bem. Há nesse momento essa discussão por parte de debates eleitorais, basicamente de nós, que estamos no segmento político, de parte da imprensa, mas esse é um momento que eu ainda não vejo a cidade em clima de campanha. E mais do que isso, São Luís em especial, a campanha é decidida dentro do período da campanha. Ninguém vence eleição em São Luís de véspera. Se tu olhar as últimas eleições de São Luís, todas, quem largou na frente perdeu. Então largar na frente na eleição de São Luís não significa nada. Em todas as últimas eleições, quem ganhou atrás teve um importante papel, um importante debate. Eu tenho uma estratégia política que eu posso revelar. Para mim, política não se faz sozinho. Política se faz com grupo, se faz com proposta e se faz com biografia. Eu hoje, mesmo estando lá atrás nas pesquisas quantitativas, tenho hoje o maior poder de agregação. São 5 partidos que já declararam que marcharão com a nossa candidatura, com a nossa pré-candidatura. São mais de 200 candidatos a vereadores, mais de 200 pré-candidatos. Além disso, nós temos um importante apoio institucional, nós temos uma militância muito forte, movimento social, movimento sindical. Então, não tenho dúvida que a gente ainda está na fase do aquecimento. Eu vejo que já tem gente que já está cansando. Eu ainda nem entrei em campo. Na hora que começar a campanha, e de campanha também eu sou muito bom, eu não tenho dúvida que a nossa pré-candidatura, quando for candidatura, é a que vai crescer, é a que vai vencer a eleição. Deputado e pré-candidato Rubens, de hoje, amanhã, a gente não sabe, a Deus pertence, né? Como diz a máxima popular, mas existiria alguma motivação política, o pessoal, para que em algum momento o senhor abdicasse, abrisse mão dessa candidatura de prefeito de São Luís? Absolutamente não, pelo contrário, todo o partido, todos os aliados políticos estão entusiasmados com esse momento. Afinal de contas, como eu te disse, a gente consegue hoje ter a maior coligação,
O nosso plano de governo está sendo construído de forma democrática. Nós criamos o movimento Diálogos por São Luís. Estava em 220 propostas, já passou de 470 propostas que nós recebemos. Todos os dias eu estou nos bairros, estou discutindo com a população, ouvindo, olho no olho, me apresentando para quem não conhece, mostrando nossa plataforma de governo, debatendo e levando, indo às ruas com os nossos aliados. Então está todo mundo absolutamente convicto que a nossa pré-candidatura é a que cresce. E detalhe, a gente ainda tem muito namoro que está bem avançado para ser anunciado ao longo do mês de julho. Ou seja, em hipótese alguma passa pela sua cabeça ou já passou abdicar, abrir mão da pré-candidatura e eventual candidatura? Repara que não é um projeto pessoal, mas hoje no campo da política eu não vejo motivo que leve a gente a desistir da pré-candidatura. Pelo contrário, a nossa candidatura ainda servirá como um ponto de convergência. No segundo turno, eu sou um dos pré-candidatos que consigo unificar todo este campo que votou no Flávio em 2018. Alguns outros pré-candidatos não conseguem essa unificação por conta de conflitos internos. Então eu vejo a nossa pré-candidatura inclusive como um ponto positivo para garantir essa unificação no segundo turno e que consequentemente dará a vitória para o nosso campo político. Deputado e pré-candidato, o senhor tem obtido muitas adesões de secretários de Estado, é oficialmente o candidato do governador do Estado do Maranhão, mas hoje o jornalista Marco Aurélio Dessa fez uma pontuação que eu queria discutir com o senhor para saber como o senhor sente diante dessa situação. O ponto de vista do jornalista Marco Aurélio Dessa é o seguinte, que o senhor é o candidato oficial, mas que o governador estimula Duarte e torce por Madeira. O senhor se sente confortável? Como é que o senhor vê esse ponto de vista do jornalista Marco Aurélio Dessa? Olha, na verdade eu vejo como equivocado. O governador, ele votará no candidato do PCdoB, por mais que ele não participe no primeiro turno na campanha, porque muitos pré-candidatos têm ligações próximas com o governador, mas ele certamente vota no candidato do PCdoB e isso ele já declarou, inclusive. Então eu acho que é uma análise equivocada de quem tem errado muitas análises ultimamente. Esses analistas, inclusive, diziam que o Flávio não seria um governador, diziam que o Everton e a Elisiane não seriam senadores. Então análises como essa frequentemente têm sido rejeitadas pelas urnas e é nesse sentimento que eu acredito. A nossa pré-candidatura representará um sentimento de uma pré-candidatura vermelha na cidade de São Luís. A cidade de São Luís, historicamente, ela é muito ligada a esse campo, inclusive, de fazer um governo voltado para os mais pobres. É por isso que o governador do PCdoB no Brasil é justamente aqui. O presidente Lula tem uma força muito grande na cidade de São Luís. Então, levantar essa bandeira, que eu não levanto porque se aproxima o período eleitoral, eu levanto porque é minha identidade de vida. É algo que é um diferencial e que, sem dúvida alguma, vai fazer a gente crescer ainda mais. Eu respeito se eventualmente algum membro do governo declara voto em A, B ou C. Isso faz parte da política, tem projetos pessoais ao longo dessa discussão, mas seguramente no segundo turno todos nós estaremos juntos. Deputado Rubens Pereira Júnior, posso lhe chamar assim? Afinal, você está licenciado também, né? Pode ficar à vontade de me chamar de qualquer jeito. Rubens Júnior, deputado, fica à vontade. No começo do ano passado, tiveram conversas com o senhor e o deputado estadual Duarte Júnior. Naquela oportunidade, houve até uma tentativa de trazer o Duarte Júnior para o seu projeto político, né? Eventualmente, o senhor não chegando ao segundo turno, o senhor poderia declarar apoio ao Duarte Júnior? E se fosse o contrário, o senhor chegando no segundo turno, o senhor mais uma vez voltaria a pedir esse apoio do Duarte Júnior e esperaria que ele tivesse com o senhor num palanque? Em primeiro lugar, eu acredito piamente que eu estarei no segundo turno por conta de tudo que eu te disse. Mas se não for a vontade do povo e nem a vontade de Deus que eu não esteja no segundo turno, eu apoiarei qualquer candidato que seja do campo do governador Flávio Dino que esteja no segundo turno. Eu não faço política com questões pessoais, com raiva, com ódio, com nada disso. Eu faço política com muita sensibilidade do que é o melhor para a cidade. Então, não tenho dúvida nenhuma de, eventualmente, não estando no segundo turno, apoiar qualquer outro candidato do campo do governador Flávio Dino. Mas repito, quem vai estar no segundo turno sou eu. A briga vai ser para quem vai para o segundo turno com a gente. Pode anotar o que eu estou te dizendo hoje. Rubens, outra coisa que a gente tem observado nos bastidores da política, e é claro também na cobertura jornalística diária, é que até o lançamento da sua pré-candidatura existia uma certa união entre o PDT e o PCdoB, democratas e demais partidos. Principalmente vamos citar aqui a liderança do senador Everton Rocha e de algumas lideranças lá do Democratas, como o Juscelino Filho. De uns tempos para cá, se você pegar a mídia alinhada que está muito próxima do Everton Rocha e até de movimentos que estão próximos do Everton Rocha,
Rocha, eles insistem em dizer que o senhor vai desistir da pré-candidatura, inclusive com a recente pesquisa divulgada. Inclusive eles fazem essa pressão e nos bastidores comenta-se que existe esta irritação. Como é que o senhor reage a essa situação? Eu reajo primeiro com a pergunta, na verdade, uma réplica no sentido de por que se incomodam tanto com a nossa pré-candidatura. Se as pessoas acham que a nossa candidatura não é viável, por que elas se importam tanto? Na verdade, todos se importam tanto porque sabem o potencial de crescimento da nossa candidatura, sabem que nós estaremos no segundo turno e que nós venceremos as eleições. Então, não tenho dúvida em relação a isso. Vejo que eventual tática eleitoral momentânea é do jogo, e eu sei jogar o jogo também, eu sei brigar, apesar de que eu não gosto de brigar, mas eu tenho a convicção que eu vou conseguir unificar todo o campo do Flávio lá no segundo turno. Nesse momento a gente se afasta um pouquinho, mas continua o respeito, continua a amizade, continua o carinho, mas quem vai estar no segundo turno, pode anotar, é o Rubens Júnior, candidato do PCdoB. Lembrando que já tem muita participação aqui de ouvintes, mas antes de chegar aos ouvintes, nós temos alguns questionamentos, é porque a gente tem que aproveitar a oportunidade aqui do Rubens Pereira Júnior conosco. Rubens, recentemente o site vermelho.org.br, ele divulgou que o Partido Progressistas, que declarou apoio ao senhor, ele tenta dar um golpe parlamentar no país. Não seria incoerência o PCdoB estar atrelado ao Progressistas aqui no Maranhão, uma vez que o Progressistas, inclusive, sustenta a base do governo Bolsonaro, inclusive votou a favor do impeachment da Dilma? Na verdade, isso é uma opinião pessoal de um articulista que escreve no site, não é opinião de todo o site, não é opinião do partido. Então a gente respeita a opinião de cada partido. O desafio nesse momento é a gente construir uma frente ampla. Inclusive é o que o governador Flávio Dino defende a nível de Brasil. Então nós temos uma frente ampla que tem a nossa candidatura pelo PCdoB, uma candidatura de esquerda, uma candidatura vermelha, uma candidatura progressista, e tem outros partidos que estão no centro, à direita, que nos apoiam. O orgulho é ter nesse momento 5 partidos que nos apoiam. Nós somos a maior coligação desse momento e ainda vai aumentar ainda mais. Quem vai estar conduzindo esse processo sou eu, não é um aliado A, não é um aliado B, não é o governador, não é, eu serei o prefeito da cidade. Então eu vou ter que ser cobrado pelas minhas opiniões, palavras e votos, e estou preparado para que a cidade possa justamente nos conhecer cada vez mais e perceber que eu me preparei a vida toda para enfrentar esse momento. Respeito muito o posicionamento de cada partido, é legítimo, mas quem julga um partido e quem julga um político não é outro político. Quem julga o político é o povo, cada um passa pelo seu julgamento. Nós vamos construir uma frente ampla, liderada pelo PCdoB, mas com partidos de vários espectros que somam muito nessa caminhada. Deputado Rubens e pré-candidato, como é que o senhor recebeu os números divulgados pela pesquisa Prevê no último final de semana? Na verdade, eu mal olhei, porque pesquisa quantitativa nesse momento não me interessa. Pesquisa quantitativa revela o hoje, o agora. E o agora é isso, é o clima de despolitização. O resultado das pesquisas mostra tão somente o recall eleitoral. Quem disputou as últimas eleições com mais intensidade aparece na frente. E ponto final. A pesquisa quantitativa não mostra o que será o resultado das urnas em 2015. Nesse momento eu estou muito atento a pesquisas qualitativas e também nessa questão justamente de composição partidária. Isso sim é importante para definir quem vencerá a eleição no dia 15 de novembro. Aproveitando que o Oswaldo tocou nesse assunto, o responsável pelo Instituto Prevê, o Clodomir, que é proprietário do Instituto, ele disse que ele fez uma análise em que o eleitorado de São Luís, entre os entrevistados, eles avaliam que existem 3 pré-candidatos que ele identifica como os nomes do governador Flávio Dino: Neto Evangelista, Rubens Pereira Júnior e Duarte Júnior. Mas ainda hoje, o eleitorado de São Luís tem a percepção de que Neto Evangelista é o candidato do governador Flávio Dino. E aí eu lhe pergunto, Rubens, você se arrepende de não ter iniciado essa pré-campanha em um outro momento, ou então ainda não ter deixado claro para o eleitorado ludovicense quem é o nome do governador Flávio Dino, ou quem é o candidato do PCdoB? Não, porque eu estava focado no trabalho, eu estava focado na Secretaria das Cidades. Você repara que o Ministério Público ajuizou diversas ações contra várias pessoas, representações contra a nossa pré-candidatura zero, porque nós não usamos a máquina para eventualmente promover uma pré-candidatura. É aquela coisa bem popular, que cada coisa é o seu tempo.
É um ditado popular adaptado da Bíblia, que diz que tem tempo para tudo, lá em Eclesiastes 3. Então, o tempo da campanha, o tempo das pessoas saberem quem é o candidato que o governador Flávio Dino vota, quem é o candidato que tem mais identidade com a forma de governar, não só do Flávio, mas também do presidente Lula, será na campanha. Tem tempo. Eu não sofro de ansiedade, eu estou preparado, é o que eu estava falando. A gente ainda está no aquecimento. Se tem alguém ansioso, está na atividade errada, tem que sair da política, porque isso é próprio da política. Não vai ter fake news, vai ter ataque, vai ter mentira, vai ter especulação, mas nós estaremos no segundo turno para vencer a eleição. O deputado e pré-candidato Rubens, já que o senhor falou no candidato Lula, o ex-candidato Haddad participou de uma entrevista no programa Roda Viva e a jornalista perguntou para ele se o Flávio Dino poderia ser um bom nome a vice do Haddad. O Haddad, de forma sarcástica, acabou dando uma risada e perguntou em que partido estaria o Flávio Dino. Diante desse prisma, desse ponto de vista que o PT tem do Flávio Dino, que está aí endossando a sua candidatura, tem como o PCdoB aqui fazer composição com o PT em São Luís? Existe essa viabilidade? Seria o PT o nome a indicar o vice do Rubens Pereira Júnior? Em primeiro lugar, essa definição de vice deve se dar lá durante o período da convenção. A eleição foi adiada para novembro. A convenção será em setembro. Então, antecipar o debate de vice seria um erro amador que nós não pretendemos cometer. Quem vai decidir o vice da nossa candidatura é justamente essa mesa, com muitos partidos que nós temos. E essa disputa para ver quem indica o vice mostra o valor, mostra a potencialidade da nossa candidatura. Tem um monte de gente aí que vai ter que sair com chapa pura, que não tem vice nem de outro partido. Não é o nosso caso. Em relação à declaração do Haddad, do governador Flávio Dino ser vice-presidente, só mostra o quanto hoje o Flávio encarna uma liderança nacional, fruto das suas ações aqui e do contraponto ao governo Bolsonaro. Aquilo que eu disse, eu tenho um lado na política, meu lado é o do Flávio, eu sou contra o governo Bolsonaro. Ah, mas tu vai perder voto por isso, porque tem gente que gosta do Bolsonaro. Paciência, política a gente não pode fazer com duas caras. Essa foi meu lado a vida toda. Entendo que o presidente Bolsonaro faz um governo voltado para poucos, diferente, por exemplo, da época do governo do presidente Lula. O sujeito pode não gostar do Lula, mas tem que admitir que foi o governo que mais ajudou os mais pobres no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade. Então eu tenho orgulho de ter lado na política. E eu acredito que o desafio, o objetivo é justamente fazer um governo voltado para quem mais precisa. É isso que nós vamos, o desafio que nós vamos enfrentar na cidade de São Luís. Existem conversações para uma eventual composição com o PT de São Luís? Existe sim, existe conversações em nível municipal, estadual e federal. Eu respeito o tempo próprio do Partido dos Trabalhadores, a gente sabe todas as suas características internas, de várias tendências, várias opiniões, a gente respeita, nem acredito que haverá unanimidade, mas eu tenho certeza que a união do PT com o PCdoB faz sentido para o cidadão e mostra a força da pré-candidatura, então eu estou trabalhando para ter o PT na nossa coligação já desde o primeiro turno. Vamos lá com algumas participações dos ouvintes. Rubens Pereira Júnior, tem um ouvinte que ele prefere não se identificar por ser servidor municipal, mas ele faz o seguinte questionamento. Está chegando ao fim a gestão do PDT, a qual tem o PCdoB como vice-prefeito. E ele quer saber qual é a sua proposta de política salarial para os profissionais da área da saúde, que reclamam da desvalorização salarial em âmbito estadual e municipal. Na verdade, tem que ser dada essa priorização. A gente vai ter um impacto muito grande nas economias por conta da pandemia e do coronavírus, mas os trabalhadores, em especial aqueles que mais se dedicam, não podem ficar paralisados. Inclusive, nessas leis recentes que foi aprovado alguns congelamentos, não alcançam os profissionais, por exemplo, da saúde, da educação, da segurança e alguns outros cruciais. Então, sem dúvida alguma, haverá valorização. E eu não falo isso apenas porque eu estou durante o período eleitoral ou pré-eleitoral. Pelo contrário, minha vida toda foi assim. Nunca votei contra trabalhador, tenho muito orgulho de sempre ter estado do lado certo das lutas e batalhas ao longo de todo esse processo. Então, quando nós formos prefeito, nós iremos dialogar muito com a categoria, respeitar muito o entendimento e fazer o máximo possível. Qual será o máximo possível? Só a realidade concreta pode dizer lá na frente. Falar mais do que isso agora seria uma imprudência e poderia parecer um arroubo eleitoral. O que tem que contar nesse momento é essa identidade de vida com a categoria e com a causa. Ainda indo nesse mesmo rumo, Rubens Júnior, o ouvinte ele pergunta: hoje na Secretaria Municipal de Saúde existem servidores efetivos, servidores prestados, contratos temporários, cargos comissionados
e extras, assim como exceção dos efetivos. Estes trabalhadores, de acordo com o ouvinte, não recebem benefícios trabalhistas, como férias, 13º, insalubridade, FGTS e INSS. Como o senhor pretende administrar isso? Como pretende resolver esse problema da saúde de São Luís? Parte dessa discussão hoje já está no Ministério Público, parte nós podemos avocar. O desafio é justamente esse, dar direito a quem tem direito. A gente consegue separar bem quem está trabalhando bem, que deve continuar, de quem não está trabalhando ou não está trabalhando bem, que aí a gente deve oxigenar a gestão pública. Então, sem dúvida alguma, será uma área que nós teremos uma atenção especial, até por conta da minha formação também. Sou advogado, mestre em Direito Constitucional, então nós daremos uma atenção em especial para poder dar essa regularização dessa situação de cada um desses trabalhadores. O que não pode, a gente sabe, tem muita gente que tem salário congelado há muito tempo, sem nenhum outro tipo de direito garantido, e isso contraria até mesmo a Constituição Federal. Perfeito. Agora nós temos um questionamento do Erison Lindoso. Olá, Rubens Júnior. Satisfação em ouvi-lo aqui. Aqui é o Erison Lindoso, da Remade. E a minha pergunta para você agora, claro, você já deve imaginar, né? Nos conhecemos há bom tempo. Qual é a sua perspectiva sobre a proposta na política sobre drogas do município de São Luís, no contexto da educação, da prevenção, do cuidado e acolhimento em comunidades terapêuticas e nesses projetos, enfim? Na verdade, com o Erison eu conheço desde o tempo do mandato de deputado estadual, de longas datas, e essa questão de drogas tem que ser encarada com prioridade. Nós estamos perdendo muitas crianças por tráfico. 10, 11, 12 anos o tráfico já está recrutando. Tem que encarar como questão de saúde pública também, aumentando o número de CAPs AD. A gente tem um por parte do governo do estado, é muito pouco, precisa ser ampliado, é atribuição da prefeitura. Tem que encarar como também uma questão de educação. Quanto mais nós ampliarmos a educação, em especial em tempo integral, mais a gente vence essa guerra das drogas. Então é papel também da família ajudar muito nesse debate, conselhos tutelares podem ajudar. Então não adianta você segmentar o enfrentamento a drogas, isso é só assunto da segurança, ou isso é só assunto da saúde. É preciso dessa transversalidade. Eu inclusive já fui membro do Conselho de Políticas sobre Drogas na época no governo Jackson Lago, portanto eu tenho uma vivência para fazer esse enfrentamento. Vamos lá com a pergunta agora do Augusto de São José de Ribamar. Opa, boa noite. A minha pergunta para ele é a seguinte: qual é o projeto que ele tem para revitalizar esses rios que tem aqui em São Luís, que viraram, na verdade, verdadeiras fossas a céu aberto? Qual é o projeto concreto que ele tem de fato? Que até hoje eu nunca vi nenhum político, nenhum candidato tomar nenhum tipo de atitude em relação a isso. Qual é a proposta? Se ele for eleito, se vai fazer mesmo? Diego, desculpa, eu não ouvi bem a pergunta. Em relação aos rios de São Luís, qual é a sua proposta? Que ele considera como se fosse rios de São Luís. Aos rios, isso. Sem dúvida alguma. Nós somos uma ilha, mas temos uma bacia hidrográfica muito rica, tem vários rios importantes que cortam a nossa cidade, e isso tem que ser valorizado. Quando a gente conversa com os mais velhos, todos falam com muito saudosismo. Eu banhava aqui no Rio Anil, eu banhava aqui no Paciência, banhava no Rio Calhau, e assim vai. E isso é algo que precisa ser avançado. O próprio Congresso Nacional já abre esse diálogo quando aprova o marco do saneamento, ainda que eu divido em um outro ponto, uma amostra que o Poder Legislativo quer priorizar. No Brasil são quase 100 milhões de pessoas que não têm acesso a saneamento, que termina desembocando nos rios e desembocando na questão nas nossas praias, piorando o nosso índice de vulnerabilidade. E pela própria aprovação do marco do saneamento, dá o direito ao município, no caso a Prefeitura de São Luís, de repactuar com a CAEMA. E isso, como prefeito, eu vou fazer, vou chamar para mim essa responsabilidade, repactuar com metas, com objetivos, com resultados. Afinal de contas, é uma concessão e quem não pode ser prejudicado é o cidadão da cidade de São Luís. Ô Rubens, o Saul Silva, ele pergunta: gostaria de saber do pré-candidato qual a proposta dele para a mobilidade urbana. Vou aproveitar até emendar e fazer um questionamento meu, Rubens. Sou nascido em São Luís, criado aqui, e há muito tempo a gente se vê discutindo São Luís ainda se ônibus vai ter ar-condicionado, se vai renovar a frota. Infelizmente, nós já estamos numa discussão arcaica sobre transporte urbano em São Luís. A gente só fala de ônibus. Hoje, São Luís está atrasado comparado com outras cidades. Já teve um projeto de VLT, já falaram em metrô de superfície, mas a gente tem que dar uma solução hoje para o transporte de São Luís, que infelizmente a população ainda sofre muito com isso.
É isso, a gente tem que ter novos modais, não dá mais pensar apenas no modal terrestre ordinário, como ônibus e carro e assim sucessivamente, porque não tem espaço em avenida e as obras são muito caras. Para isso, tu pode criar novos modais, primeiro para falar do ônibus, que a gente também não pode deixar de falar, do transporte rodoviário. O prefeito Edivaldo fez uma coisa que ninguém fez, que foi a licitação do transporte. Então muita gente fala mal do prefeito Edivaldo e na hora que ele faz um gol de placa, as pessoas não querem reconhecer. Melhorou com o bilhete único, que pode ser aperfeiçoado, temos alguns ônibus com ar-condicionado que pode ser aumentado, valorizado ainda mais. De 5 em 5 anos a prefeitura pode repactuar essa licitação de transporte, portanto na nossa gestão eu vou repactuar e avançar em alguns pontos. Hoje a prefeitura não entra com subsídio na tarifa e a tarifa termina ficando alta, cara. E muitas pessoas, isso afeta muito, especialmente quem ganha pouco. Quem ganha R$5.000, pagar uma tarifa de ônibus, paga. Agora quem ganha R$900 ou menos, tem dificuldade de se locomover. E aí isso inclusive é onde entra os outros modais. A gente tem que tratar de ciclovias, tem que tratar que muita gente faz parte do seu percurso caminhando por não ter o dinheiro da passagem. A gente não pode encarar a ciclovia apenas como lazer. Eu vi algumas propostas do pessoal que fala ciclovia como lazer, mas tem que pensar em quem usa a ciclovia para trabalhar. É o cara que está na construção civil, que não tem o dinheiro de pagar a passagem todo dia, ele pega a bicicleta dele lá no Coroadinho e vai trabalhar na construção civil. Então a gente tem que... E o que acontece? Aumenta o número de acidentes, muita gente morrendo por isso, acidentes decorrentes de trânsito, encarece muito a rede de saúde. E mais um detalhe, a pandemia tende a evitar grandes deslocamentos, porque toda a sociedade está traumatizada em estar em ambientes aglomerados. No futuro, nós teremos que ter bairros com mais adensamento, mais serviços públicos nos bairros. Não faz sentido a pessoa ter que sair da cidade operária para vir até o centro para ter acesso a um serviço A, um serviço B. Então, a tendência é da gente descentralizar cada vez mais os serviços públicos, adensar. Essa questão do home working veio para ficar no século XXI. Alguns elementos do século XX ficarão no passado. Então, se a pessoa já vai trabalhar de casa, já estará em casa, sem dúvida alguma, ela vai ficar cada vez mais no bairro, ela tem que ter cada vez mais os serviços no seu bairro. Então, isso tudo ajuda também a desafogar, mas a grande saída é justamente essa: garantir novos modais de transporte na cidade de São Luís, e a prefeitura também eventualmente subsidiar algo para baratear a passagem para quem é mais pobre. O deputado e pré-candidato Rubens, já que você falou o nome do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, que é do PDT, o senhor vai buscar o apoio e o voto do prefeito Edivaldo Holanda ou espera que ele decida? Vou até aproveitar e emendar aqui a pergunta de uma ouvinte que não quer se identificar, que ela diz ouvinte anônima, mas ela pergunta: qual nota o senhor daria para os 8 anos de gestão do Edivaldo Holanda Júnior? Primeiro, político não dá nota, quem dá nota é professor, então eu não posso. Quem julga o político é o povo. E o prefeito Edivaldo foi reeleito na última eleição, então ele teve a aprovação da cidade de São Luís. Na minha avaliação, eu aprovo a gestão do prefeito Edivaldo, porque ele mais acertou do que errou. Em resumo, ele entregará uma cidade bem melhor do que ele pagou, do que ele pegou. Nós temos avanços como a licitação de transporte, nós temos um avanço destacado no que diz respeito à limpeza, a ecopontos. Nós tivemos avanço na construção de várias praças e revitalização do centro histórico. Hoje a cidade está um canteiro de obras. Isso sem perder de vista a regularidade fiscal, diante de muita dificuldade. Além do prefeito Edivaldo ter sempre tido lealdade política. Quando Edivaldo se elegeu, ele era adversário da governadora Rosiana Sarney, que o perseguia. Por quê? Porque ele votava no Flávio. A gente não aguenta mais essa briga, essa guerra que só prejudica a cidade. Então o prefeito Edivaldo tem meu respeito, tem a nossa aprovação, não dou nota porque não me cabe, e o nosso partido espera sim ter o apoio do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Para mim seria uma honra. Mesmo o PDT apoiando o Neto Evangelista? Mesmo o PDT, a gente respeita a decisão dos partidos, como não há unanimidade em quase nenhum partido. Então a gente respeita a decisão de cada ator político e a gente está trabalhando pensando no cenário de segundo turno. Rubens Júnior, em recente conversa com o secretário estadual de Educação, Felipe Camarão, ele informou que lamentavelmente algumas escolas municipais não têm como retornar agora em agosto, então até mesmo em setembro, porque algumas não têm nem as condições mínimas sanitárias, como o banheiro funcionando adequadamente,
assim como água encanada. O senhor vindo a ser prefeito de São Luís, qual seria a solução para essa questão da educação? Lembrando que lá atrás o Tadeu Palácio, que era do PDT, teve a sua gestão marcada, tanto pela questão da educação, como também pela questão da limpeza, que é outro ponto crucial hoje em São Luís, que apesar de ter um comitê gestor de limpeza, ainda tem muitas deficiências na limpeza em São Luís. Qual seria a solução para esses dois problemas na capital? Em primeiro lugar, eu vou falar de educação. A educação está na hora da gente pensar na educação do século XXI. A gente não pode mais pensar em educação com quadro negro, com giz, e que a criança vai estar prestando atenção. Isso não existe. Não dá mais de simplesmente você pegar um prédio e adaptar e chamar isso de escola, porque botou um quadro. Não é isso. A gente tem que pensar em escolas do século XXI, porque o jovem que está ali assistindo aula, ele está com 200 coisas chamando a atenção dele ao mesmo tempo. É uma outra geração e uma outra velocidade, com internet, com aparelhos tecnológicos. Então isso tudo a gente tem que trazer para as escolas. Não adianta a gente pensar em tantas implantações de anexos. Está na hora da gente construir prédios próprios, voltados para ser um centro educacional de fato, onde a gente possa trabalhar com lousa digital, sala em 360, com vários laboratórios. A gente tem um déficit de biblioteca, de laboratório de informática, tem um déficit de quadras, de acessibilidade. A escola tem que ser o melhor ambiente daquele bairro. Eu vi o governador Flávio Dino fazendo isso, tanto com o programa Escola Digna, quanto com os IEMAs. Onde tem um IEMA, tu percebe que foi devidamente projetado para aquilo. É esse modelo de educação que, inclusive, o secretário Felipe Camarão lidera, que nós queremos replicar na cidade de São Luís. Sobre limpeza, de fato, assim, melhorou muito. Hoje São Luís tem os melhores indicadores, o que facilita a nossa vida. É avançar naquilo que está dando certo. Mas podemos fazer algo acrescentando, como a questão da educação ambiental, para garantir que a próxima geração já vai estar cada vez mais preocupada. Quando se fala em meio ambiente, não pode falar só em meio ambiente como uma caixinha só. A gente pode falar de meio ambiente falando, por exemplo, de turismo. Tem muita gente aqui que faz trilhas ecológicas, tem vários passeios aí, pode fazer de forma metropolitana, casando aí com Raposa, São José de Ribamar, até mesmo Passo do Lumiar ou a região do Munim. O desafio, na verdade, é avançar naquilo que está dando certo. E no que diz respeito à limpeza, melhorou. Precisa avançar mais. O aterro lá em Rosário está funcionando, ainda tem um custo alto, a gente pode repactuar esse custo, mas o desafio é aquilo que está dando certo, continua. Aquilo que precisa ser melhorado, nós é que faremos essa melhoria, porque a gente sabe como fazer. Rubem Júnior, assim, a gente já está avançada a hora aqui da entrevista, mas tem uma pergunta que chega da professora, que ela questiona o seguinte: na gestão do Edivaldo Holanda Júnior, nos últimos 4 anos, já tem perdas salariais de 32,15%. Qual será a sua relação com a categoria dos professores aqui em São Luís? Dialogando muito, pegando o exemplo do governador Flávio Dino, que inclusive para o professor concursado 40 horas, ele paga o maior salário do Brasil, então nós dialogaremos muito para valorizar muito. Um professor bem remunerado, inclusive, garante uma certa repatriação. Eu vi muitas pessoas que moravam em outros estados do Brasil, que quando abriram esse concurso com salário alto, voltaram para a gente. A gente tem que pagar bem, tem que valorizar os educadores, porque sem educador não há educação de qualidade. O Antônio Ribeiro aqui, ele manda uma pergunta. Rubem Júnior, se Neto Evangelista lhe convidasse para ser vice dele, o senhor abriria a mão da candidatura? Não. Tá respondida a pergunta. Rubem Júnior, muito obrigado mais uma vez. A gente queria bater um papo, mas vamos ter outras oportunidades, inclusive o convite fica aberto para que possamos bater esse papo, quem sabe presencialmente. A gente está vivendo ainda um período de pandemia, a gente abriu essa possibilidade também, mas claro, a gente respeita, inclusive o Rubem Júnior tem outro compromisso logo mais, mas a gente agradece muito esta entrevista e o bate-papo foi muito agradável, Rubens Pereira Júnior. Eu que agradeço. Aproveitar aí só para destacar que a gente está fazendo um diálogo sobre primeira infância. Nós temos que cuidar das nossas crianças de 0 a 6 anos e também teremos um debate amanhã sobre inovação. Está na hora de pensar em São Luís do futuro. Dialogando com a comunidade, a gente consegue ter um plano de governo para ser executado, para ser cobrado amanhã, mas principalmente para ser cumprido. Esse é o nosso desafio. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Valeu, Rubens. Obrigado.